Boa tarde, senhores ouvintes, e bem-vindos a mais uma edição da Seleção Regional, que aqui vai trazendo semanalmente aqueles que se vão distinguindo nos vários campos da nossa sociedade no Algarve. Conosco hoje a doutora Ana Fazenda. Boa tarde, doutora Ana Fazenda. Boa tarde. Obrigado por ter vindo ao programa. Eu é que agradeço. E vamos falar hoje de um tema que parece que ainda não trouxemos cá, que é a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo. É assim que se diz, não é? É assim que se diz, sim. Ora bem, a doutora Ana Fazenda é uma beirã que se estabeleceu há muito aqui no Algarve. Toda a gente a conhece porque fez 3 mandatos como Presidente da Junta de Freguesia de Portimão e mais um como vereadora. E é durante este período em que está na Junta de Freguesia que acaba por vir integrar a Comissão de Menores Comissão local. de Proteção de Menores, sim, como Presidente, durante 8 anos. Durante 8 anos. Sim. O que é que faz exatamente uma comissão local, portanto uma comissão municipal de proteção de menores? Muito obrigada pelo convite em estar aqui. Dizer que as comissões de proteção de menores instaladas em cada concelho, porque são 309 comissões a nível nacional, no Algarve 16, e cada uma delas promove o trabalho de promoção e proteção das crianças que, por determinada razão, são sinalizadas às comissões. E é aí que sinalizadas como estando em perigo, é isso? Como estando em perigo. Como sabe, o trabalho das comissões começa exatamente por aí. Começa exatamente por observar uma sinalização, que pode ser uma sinalização por escrito, pode ser uma sinalização telefónica ou presencial, de uma situação de uma criança que esteja eventualmente em perigo. Compete ao membro da comissão que receba essa sinalização instaurar um processo logo e, mediante isso, fazer uma entrevista com não só perceber de facto se há uma situação de perigo, porque se à partida se verificar que não há situação de perigo, depois de falar com a pessoa que motivou essa sinalização, pode, inclusivamente, nem sequer instaurar um processo, ou se o instaurar, arquiva depois liminarmente. No entanto, a primeira etapa do processo da comissão é, após sinalização, perceber se esta criança está em perigo, de imediato, falar com as pessoas que sinalizaram, chamar à comissão os progenitores das crianças ou quem tiver a responsabilidade a cargo, a própria criança, e perceber de facto o que é que se passa, se de facto há perigo ou não. Exatamente. Quem é que faz parte da comissão municipal, portanto, comissão concelhia? Quantos membros são e quem é? Bem, as comissões são instaladas por uma portaria, pela Comissão Nacional, desde logo, tendo em conta que o modelo de trabalho das comissões é um modelo singular, digamos, em termos gerais, daquilo que são as instituições. É um modelo que nasce da sociedade civil. A tutela das comissões pertence à Comissão Nacional, que por sua vez é tutelada pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social, mas quando são instaladas as comissões de menores nos municípios, à partida a lei diz que há entidades que têm que pertencer obrigatoriamente às comissões de menores, desde logo os municípios, que são parceiros fundamental neste processo, a Segurança Social, a Educação, a Saúde e o Ministério Público também. Essas são as entidades que, de facto, têm que fazer parte das comissões. Aliás, o artigo 17 da lei diz precisamente isso, que há entidades que, e estou agora até a socorrer-me aqui da minha lei. Portanto, há entidades que são mesmo obrigatórias. A comissão é composta por um representante do município, um representante da Segurança Social, um representante dos serviços do Ministério da Educação, um representante do Ministério da Saúde, um representante do Ministério Público e depois, entretanto,
Há outros membros que são cooptados da sociedade civil. Como, por exemplo, como, a PSP. A PSP é uma das entidades obrigatórias, não são cooptados, são representantes por direito, mas imagine um advogado ou um psicólogo que esteja reformado ou que já esteja que tenha o seu trabalho individual, que seja uma pessoa que trabalhe individualmente, pode ser cooptado para pertencer à Comissão de Proteção. E as comissões organizam-se segundo duas modalidades, que é uma modalidade alargada, essa sim é a própria Comissão de Proteção. Depois da Comissão alargada sai a Comissão restrita, que são os membros que têm que estar a trabalhar o volume processual. Muitos têm que estar a tempo inteiro, que é o caso geralmente do representante do município, do representante da Segurança Social e consoante o número de habitantes com menos de 18 anos. Portanto, isso é um dos critérios do tempo inteiro. Sim. O número de pessoas que trabalham depende do número de jovens. De jovens com menos de 20 anos. Sim. É evidente que não há um número fixo em cada comissão. Pronto, estamos entendidos, funciona assim, mas, portanto, tem várias pessoas dos vários campos da sociedade e tem que funcionar sempre em número ímpar. Por causa das votações. Exatamente. Depois desses 8 anos na Comissão Municipal de Portimão, entrou para a variação e decidiu que não se coordenava uma com a outra, acabou por sair da Comissão. Sim. Em primeiro lugar, porque os membros das comissões têm um limite de mandatos. São 9 anos. É o limite máximo para os membros estarem nas comissões. Ao fim de 9 anos têm que interromper 3 anos. É o que diz a lei. Portanto, como já tinha 8, portanto, interrompeu. Isto por um lado. Por outro lado, entendi que a minha missão como vereadora não era compatível com um trabalho numa comissão que tinha e tem cerca de 350 processos ativos. Era impensável e seria inconsciente, não era ilegal, mas era inconsciente da minha parte querer ser presidente da Comissão de Menores, a exemplo até daquilo que ocorre por outras comissões no país, mas entendi que, em boa consciência, não deveria fazer isso. Pois, porque o número de processos é elevado, 300 e tal processos, como diz, portanto temos aqui estes 300 e tal processos em Portimão, depois já lá vamos à outra parte, mas só assim muito rapidamente, estão dentro de uma média, estão acima ou estão abaixo da média nacional? Dizer-lhe que estão acima da média nacional. O Algarve, Portimão, em termos regionais, está acima também, tendo em conta que é uma comissão que tem um volume processual geral intenso, a exemplo também de Faro, de Lolé e de Olhão, mas de facto são as comissões que maior número processual têm e, portanto, em termos geral, Portimão acaba por ter uma média superior, sim. Portanto, é uma cidade que tem um elevado número de jovens e crianças e jovens em risco. Sim. Portanto, comparado com outras. Com outras. Também somos um município que temos 55 mil habitantes. Portanto, isto é tudo muito proporcional, não é? Sim, sim. Mas Lolé, por exemplo, tem mais. Mas Lolé também tem um volume processual intenso. É intenso também. Portanto, ao fim deste tempo, portanto, esteve como vereadora, saiu e, há agora poucos meses, desde o princípio de abril, que integra a Comissão Nacional como a coordenadora regional, portanto, da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Algarve, portanto, a Comissão Regional do Algarve. Ora bem, o que é que faz essa Comissão Regional? Bem, esta Comissão Regional foi criada em 2015 por alteração da lei, esta lei que alterou toda a lei da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças. Antigamente era Comissão dos Direitos e Proteção das Crianças, agora é Comissão de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças. Portanto, houve uma alteração legislativa e nessa alteração foi entendido que deveria a Comissão Nacional ter equipas regionais, ou seja, são neste momento, em cada região
tem uma equivalência com as NUTS 2. Em cada região há uma equipa regional. É composta por 2 a 3 membros, sendo um deles o coordenador. No Algarve já fomos duas pessoas, em que uma coordenadora não era exatamente eu, era uma colega que saiu. Neste momento estou sozinha e sou coordenadora regional e estamos, portanto, a tentar que venha mais uma pessoa trabalhar comigo, porque este trabalho é um trabalho de proximidade às comissões e compete às coordenadoras regionais fazerem, portanto, um acompanhamento presencial às comissões do seu distrito, da sua área, tendo em conta as diretivas nacionais, porque nós somos funcionários da Comissão Nacional, mas orientamos, quer a nível da formação, neste momento decorre uma formação para os membros das CPCJ, por todo o país e aqui também. Compete-nos fazer a formação dos membros, compete-nos resolver os problemas, portanto, se suscitem a qualquer momento. Compete as visitas muito atempadas às comissões, reunir com as comissões alargadas, sensibilizá-los para as questões dos mandatos, do tempo que a lei diz que cada elemento deve ter. Também alertá-los um pouco, neste momento, na formação andamos a investir um pouco no perfil do membro, porque sabemos que nem todas as pessoas têm perfil para aquele trabalho. E é um trabalho que nos merece, de facto, toda a nossa consideração e todo o nosso respeito, porque estamos a falar de sujeitos de direito. As crianças são sujeitos de direito. E nessa perspectiva entendemos que os elementos que estão nas comissões têm que ter um perfil adequado. Temos também andado a sensibilizar os membros das comissões para essas questões. Portanto, no fundo, o que é que nós fazemos? Fazemos isso, quer dizer, trabalhamos na Comissão Nacional e pomos em prática tudo o que são orientações nacionais em termos regionais. Quando se fala no perigo, estamos a falar em crianças, estamos a falar em jovens, portanto, estamos a falar em pessoas que vão desde o bebé aos 18 anos de idade. É, de facto, um leque muito alargado, um leque etário bastante alargado, e os problemas, logicamente, de uma criança de 2 anos não são os mesmos problemas de uma criança de 18, de um jovem que já não é uma criança, portanto são problemas diferentes. Qual é o maior perigo que vocês encontram nas crianças? Maus tratos, droga, sei lá, pedofilia? O que é que se encontra mais nos vossos processos? Bem, há um encontro nacional todos os anos, precisamente para tomar conta dos dados nacionais, ou seja, do número processual geral, da tipologia de intervenção, das negligências e, portanto, de todos desses fatores. Este ano, por exemplo, se falarmos no ano de 2017, que foi apresentado na Figueira da Foz, esses dados agora em maio, e que para o ano iremos apresentar em Tavira, em maio, os dados deste ano, mas dizer que, em relação ao ano de 2017, houve cerca de 70 mil acompanhamentos a 70 mil processos. Ou seja, foram trabalhados, a nível nacional, foram trabalhados cerca de 70 mil processos. A nível do Algarve, foram trabalhados 4.300 processos, a nível do Algarve. Portanto, as tipologias que também foram devidamente tratadas em termos gerais foi a negligência, e aqui negligência temos que ver que negligência é essa. A negligência pode ser desde os pais que deixam uma criança pequena em casa, sozinha. Uma criança sozinha em casa ou no carro, desde o tratamento da higiene e da alimentação. Na saúde, por exemplo, se houver negligência na falta de prestação de saúde, por exemplo, também é considerado negligência. Portanto, a negligência é um conceito muito alargado. E, por isso, possivelmente, é a maior fatia. É a maior fatia, sendo que é muito abrangente. Inclusivamente, está, neste momento, também incluído nessa problemática o absentismo escolar, por exemplo. Portanto, outros fatores
que eu estava a tentar até aqui ver aqui no relatório, porque trago aqui o relatório. Portanto, a primeira situação de perigo comunicada foi de facto a negligência, seguida da violência doméstica, que é muito preocupante neste momento, sendo que a negligência, como eu já disse, pode ser exposição a comportamentos que possam comprometer o bem-estar e o desenvolvimento da criança, o consumo de álcool, nos casos de crianças mais velhas, o consumo de estupefacientes, a prostituição pode ser considerada também negligência por parte dos seus progenitores, ao nível da saúde, ao nível educativo, ao nível psicoafetivo, enfim, quer dizer, a negligência abarca, portanto, aqui uma série de fatores de risco, sim. Falou aí numa coisa que é a violência doméstica. E o que é considerada violência doméstica? Porque eu ouço dizer, por exemplo, há pessoas que consideram que um bofetão dado na hora certa, explicando depois à criança porque é que levou o bofetão, que é violência doméstica. Eu, pessoalmente, acho que não. Acho que violência doméstica, quando se bate de uma maneira estúpida, de uma maneira parva, de uma maneira a marcar, etc., mas que o bofetão, dado na altura certa, que não é, de facto, uma violência doméstica. Como é que vocês, na Comissão, veem esta situação? Olha, até me estava a lembrar de um processo, quando eu era Presidente, a propósito disso, daquilo que se considera hoje gratuitamente ou não violência doméstica. Lembro-me que um menino numa escola saiu, não olhou para a mãe que estava lá, a senhora que estava na portaria viu a mãe, viu o menino, neste caso, achou que a mãe estava a olhar para o menino e que o menino estava a olhar para a mãe. O certo é que isso não aconteceu, o menino foi sozinho para casa. E a mãe, ao fim, perguntou, deixou sair tudo e perguntou à senhora, o meu filho. A senhora da portaria disse, a senhora estava aí quando o seu filho saiu, eu vi. Isto gerou logo ali uma série de confusão. Ao outro dia, às 8h30, quando as crianças estavam a entrar, toda a gente questionou aquela criança. E aquela criança disse, na presença da mãe, a minha mãe autorizou-me a ir sozinha para casa. Ou levou um bofetão de imediato. Estava, por acaso, um membro da comissão ali presente, sinalizou de imediato aquela situação. Naturalmente que aquilo não configura violência doméstica. Aquilo foi a reação de uma mãe que, perante a mentira de um filho, pronto, reagiu assim. E nós até somos do tempo em que, de facto, os nossos pais também reagiam assim. Eu também eduquei o meu filho assim. Exatamente. E então, o que é que acontece? Acontece é que essa criança foi sinalizada, não se instaurou um processo, porque durante a entrevista os pais estavam extremamente aborrecidos com quem sinalizou, porque entendiam que aquilo não é violência doméstica, e de facto foi verdade, quer dizer, nem sequer se instaurou o processo, porque se verificou imediatamente que a criança não estava em perigo e que, portanto, que não configurava uma situação de perigo e imediatamente a situação ficou sanada ali. Agora, de facto, há situações de violência doméstica dramática, e às vezes escondida um pouco no seio da família. Quando surge, por exemplo, uma mulher agredida que dá entrada num hospital, o hospital, no seu núcleo, que tem um núcleo de apoio à infância, quando sabe que há filhos menores, imediatamente sinaliza à Comissão para se ver se aquelas crianças estão em perigo perante aquela violência doméstica. E aí as comissões têm que agir também de imediato e perceber se, de facto, aquelas crianças estão em perigo. E dizer que, de facto, é uma situação que nos preocupa imenso, porque é a segunda situação. Houve 8.781 situações sinalizadas a nível nacional de violência doméstica. Ora bem, isto é rádio e o tempo passa muito rapidamente, nós já atingimos o nosso limite de tempo, imagino, mas, de qualquer modo, eu penso que esclareceu bem os nossos ouvintes sobre o que é que faz a Comissão e o trabalho da Comissão e como é que vocês analisam todos estes processos e o que é que estão a fazer. Eu acho que é um trabalho bastante válido e bastante útil. Vou-lhe dar só um bocadinho, um minutinho para
dizer alguns projetos futuros que tenha aqui para fazer no Algarve como a coordenadora regional da Comissão. Muito obrigada. Dizer-lhe que vamos continuar a fazer a formação por todo o Algarve, a exemplo do país todo. Neste momento já demos o módulo 1 e 2, ou seja, o enquadramento no sistema de proteção de crianças e jovens. Demos também a avaliação e a intervenção no sistema de proteção, que tem a ver com este trabalho processual que eu estava a falar, desde a sinalização, à avaliação diagnóstica, à medida aplicada, ao acompanhamento da medida, à entrevista, portanto, este processo todo. Demos ainda também o módulo 3, que é o processo de promoção e proteção no sistema de gestão, porque todo este trabalho que eu acabei de falar, este trabalho desde a sinalização até o arquivamento do processo, é feito numa aplicação informática, desde 2009. Portanto, todas as comissões têm que fazer todo este trabalho numa aplicação informática, o que desde logo facilita imenso a vida a toda a gente e às entidades que estão connosco. Depois, o que vamos fazer este ano, estamos com certeza há grandes desafios, e um dos desafios é promover, a Comissão Nacional, junto do Governo, promover políticas de integração social destas crianças, proteger também aquelas crianças que vêm refugiados, que vêm sem os seus pais. Portanto, esse é um dos grandes objetivos também desta Presidência e da Comissão Nacional. Dizer também que vamos, a partir de 20 de novembro, começar a celebrar os 30 anos da Convenção dos Direitos das Crianças, um pouco por todo o país, e o Algarve não será a exceção. Vamos convidar algumas pessoas ligadas ao direito, ao Ministério Público e outras entidades para discutirmos esta situação da Convenção dos Direitos das Crianças e dos Jovens como documento democrático desde 1989. Portanto, tem muito que fazer, há muito trabalho para fazer. Eu não vou privá-la do seu trabalho, já vi que é uma pessoa bastante ocupada. Agradeço a sua presença aqui uma vez mais, doutora Ana Fazenda, e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, eu é que agradeço. Muito obrigada. Caros ouvintes, foi mais uma edição da Seleção Regional e ouvir-nos-emos aqui novamente de hoje a 8 dias. Até lá.